Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Bom, nós na verdade estamos dando continuidade, à aula passada, a aula da semana passada, onde nós demos uma introdução ao livro de Esdras, E então hoje nós vamos falar da segunda parte do livro de Esdras, tá? Mas só para dar uma breve recapitulada, até para a gente ver se consegue estar trazendo alguns pontos, que de repente ficou aí nessa semana esquecido, ou até mesmo se eu consigo acrescentar, mas assim, uma pincelada mesmo, tá? Rapidinho. Nós dividimos o livro, em duas partes para estudá-lo melhor, do capítulo 1 ao capítulo 6 e do capítulo 10 do capítulo 7 ao capítulo 10, tá certo? Fizemos essas duas divisões. Do capítulo 1 ao capítulo 6 vai narrar a história quando os judeus estavam vindo do cativeiro para edificar ou reedificar o templo, E aí veio uma leva, em torno de 43 mil pessoas vieram nessa primeira leva. Esdras, ele não está nessa primeira leva, embora é ele que escreve o livro leva o nome dele, mas ele não está entre essas pessoas. Ele vai vir numa segunda leva, numa segunda turma que vem para Jerusalém. Então, eles viajam lá mais de 1 quilômetro, e atravessando o deserto, quer dizer, isso levou em torno de 4 meses, tá certo? Para eles saírem da Babilônia e voltarem para Jerusalém, 43 mil pessoas, imagina. Com certeza tinham velhos, tinham crianças, com certeza não. Está no texto, inclusive, dizendo, que quando eles reedificaram lá, aqueles que eram antigos, os velhos mesmo, eles estavam lá no meio, junto com os novos, porque eles passaram 70 anos na Babilônia, no cativeiro. E, aliás, teve gente que que viveu lá na cidade de Jerusalém antes de ser destruída. A gente está falando aí de quase 100 anos antes desse episódio aqui. Ou seja, lá tinha mesmo idosos, 80, 90, 100, cento e poucos anos. Com certeza tinha, poucos, mas tinham. E a gente percebe então que eles vêm num propósito de reconstruir o templo, porque era uma prioridade espiritual para eles. A cidade estava destruída, casas, enfim, não havia nada, a cidade estava em cinzas mesmo, E eles vieram então com a prioridade de construir o templo, porque o templo, a nação de Israel girava em torno do templo, o templo representava o próprio Deus, eles ofereciam sacrifícios a Deus lá, eles oravam a Deus, enfim, o templo era o centro de Jerusalém, o centro da adoração e tudo mais. Então eles vieram com esse intuito, começaram a reconstruir o templo, que para eles era uma prioridade espiritual. A gente viu isso do capítulo 3, do verso 6 ao 13. Aliás, nós não vimos, a gente ia começar a falar alguma coisa onde foi o término da nossa aula. Então eu peço que vocês abram aí a Bíblia, em Esdras, capítulo de número 3, versículos de número 6 até o 13. Nós vamos ler esse trecho e aí nós vamos fazer um breve comentário a respeito, então, desses textos aqui, tá bom? Só dei essa pincelada, essa recapitulada, que é pra gente não pegar o bonde andando, Mas para que a gente tenha aí fresquinho na memória essas informações e ligar com aquelas que nós vamos ter aqui a partir dessa aula, tá? Dessa segunda aula. Então vamos lá, queridos, Esdras, capítulo de número 3, versículos de número meia dúzia. Vou ler e vocês só acompanham aí, diz assim, Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer o holocausto ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos cortadores e artífices, como também comida e bebida e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, o rei persa. Então, Ciro foi quem deu a ordem
para que eles fossem, né, ou voltassem a Jerusalém. Eles estavam presos lá na Babilônia. Lembrando que Ciro foi quem conquistou o Império Babilônico, ou a Babilônia, né? E aí, cumprindo a profecia de Isaías lá, ele foi o rei que deu ordem, que autorizou os judeus saírem do cativeiro para edificar o templo. Porque Nabucodonosor não faria isso. Foi ele que levou, né, os cativos para lá. Então vamos lá, verso 8 é a continuidade. E no ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, começaram Zorobabel, filho... Opa, deixa eu ver aqui, que bateu um vento oriental aqui e levou a folha. E tem uma formiga... Ao vivo é assim, viu, irmão? Ao vivo é cada coisa que acontece. E tem uma formiga voadora aqui, porque aqui tá um calor, assim... Eu ia falar infernal, mas não é infernal, não. É um calor mesmo. E aparece formiga voadora, oh meu Deus. Vamos lá, vamos voltar aqui no texto. Tomara que ela não me pique aqui, né? Verso 8, tá? E no ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, todos que vieram do cativeiro a Jerusalém e constituíram levitas da idade de 20 anos, e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Então são esses dois personagens principais como líderes, né? Que é o Zorobabel, tá? E o Jesua. São os sacerdotes, né? Os líderes que vieram encabeçando esta obra aqui, tá bom? Lembrando que também tem dois personagens aqui, que nós vamos ver no capítulo 5, se não me falha a memória, que é Ageu e Zacarias. São dois profetas, eles vão ser fundamentais nesse processo, né? De reestrutura e tudo mais. E nós vamos estudá-los também, lógico, lá para frente. Então é bem interessante que nesse livro aqui, ó, de Esdras, o período histórico que eu estou dizendo, tem aqui Ageu, tem Zacarias, né, dois profetas que têm os seus livros, tem a época que também se enquadra ou se encaixa no tempo da Rainha Esther, outro livro que nós vamos estudar. Percebam, amados, como a narrativa histórica traz outros fatos que não estão aqui e estão em outros livros, e é por isso que é interessante esse estudo que nós estamos propondo, que é estudar livro por livro, né? Contexto histórico, geográfico, cultural, para que a gente possa juntar essas peças e aí a gente tem o cenário todo. É por isso que é fundamental nós conhecermos a Bíblia também com essa proposta, e não só aquela teológica, de estudar lá doutrina do pecado, doutrina de Cristo, doutrina das últimas coisas, como, né, nós estudamos na teologia clássica. Aqui é uma proposta diferente de estudar a Bíblia e importante também, embora ela seja mais tranquila, mais simples, no sentido conceitual, que a gente vai trabalhar os teólogos, aquela coisa toda, pegar dos originais, mas percebam como ela é fundamental e como ajuda bastante na compreensão, né? E principalmente o Antigo Testamento, nós vamos chegar no Novo também, mas o Antigo Testamento ele é muito histórico, né? Então esse desenrolar da história, ele vai nos trazer uma clareza da revelação de Deus, né? Toda essa trajetória do povo de Deus. E outra questão, outro ponto também, como os livros não são ordenados, organizados cronologicamente, quer dizer que não é que tem um livro lá e o outro livro seguinte é a sequência da história, nem sempre. Por exemplo, o livro de Jó está do ladinho de Salmo, né? Salmo é o meio da Bíblia. Só que Jó, ele viveu historicamente no tempo de Abraão. Abraão está lá no capítulo 11, capítulo 12 de Gênesis. Olha só, né? Então a gente percebe também como é útil esse estudo aqui. É só vendendo peixe, tá? Tô brincando, mas vamos lá. Verso de número 9, vamos acompanhar aí. Então se levantou Jesua, seus filhos e seus irmãos Cadmiel, seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para vigiarem o que faziam a obra da casa de Deus, os filhos de Enadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando, pois, verso 10, quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem o Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes dos pais, já velhos, que eu falei aqui, né? Que viram a primeira casa sobre o seu fundamento,
vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com grande júbilo, e as vozes se ouviam de muito longe. Ou seja, amados, tinha no contingente aqui, na população, tinham dois grupos de pessoas. Aqueles que tinham vivido lá antes do cativeiro, tinham visto aquele templo glorioso de Salomão, né? Aquela construção suntuosa, tinha visto Israel, de fato, como nação, né? Sua estrutura. E agora esses velhos, eles viram aquela cidade toda destruída, eles passaram pelo cativeiro babilônico como escravos, né? Então eles choraram ao ver aquela situação e o fato de ter que recomeçar tudo de novo. E com certeza trouxeram a memória, se arrependeram, perceberam o quanto eles pecaram contra Deus e por isso chegaram naquela situação, né? Por outro lado, havia um grupo de jovens que tinham nascido, né, ali no cativeiro babilônico, e tinham crescido também, né? Alguns até foram crianças e bem adolescentes para o cativeiro, como o próprio Daniel, o Ananias, Misael e Azarias, conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E outros mais. E alguns tinham nascido lá. Então esse grupo de jovens, esses jovens que foram para o cativeiro, nessa época não era mais jovem, tá, irmão? Foram 70 anos, né, em Babilônia. O próprio Daniel, bem interessante, às vezes a gente não percebe esses detalhes. Mas, por exemplo, Daniel lá no capítulo 1, capítulo 2, ele é um jovenzinho, tá falando lá, né? Um jovem que vai para o palácio do rei, é separado, porque ele tem seus dotes lá, intelectuais e tudo mais. E ele é um jovem. Alguns estudiosos dizem que ele tinha lá em torno de 17, 16 anos, alguma coisa assim. Mas, por exemplo, lá naquele episódio da Cova dos Leões, ele já era um senhor, um idoso. Ele tinha seus, talvez, 70 a 75 anos. Então, às vezes a gente se engana, né? Daniel na Cova dos Leões, não era mais aquele jovem, era já um idoso, né? Com seus 70 a 80 anos, alguma coisa desse tipo. Aqui da mesma forma. Então, aqui, enquanto uns estão chorando, se lamentando, outros estão se alegrando por ver o início, né, daquilo tudo. E nem se discernia, diz aqui, a voz de choro e a voz de júbilos. Mas não foi nada tranquilo, irmãos. Por quê? Quando eles foram edificar esse templo, reconstruir a cidade, os samaritanos, lembra dos samaritanos, a pendenga que tinha, a arenga, a briga que tinha, né, entre os samaritanos, ou seja, aqueles do Reino do Norte, que eram das 10 tribos que se dividiram, né, aqueles que, lógico, que estudaram lá os livros para trás. Então, eles quiseram ajudar, olha só que eles recusaram ajuda. Aí a gente pode pensar assim, nossa, mas não é assim uma ingratidão ou esnobando, né? Não, a gente vai ver mais para frente que eles tinham razão em não querer a ajuda desses povos ali, né? Ou, pelo menos, daqueles que estavam se oferecendo para fazer isso, para dar ajuda. A gente vai ver o porquê e eles tiveram razão. Então, esses opositores que criaram todo tipo de complicação com as autoridades persas, gerando problemas após problema. E isso vai estar no capítulo 4. Vamos ler o capítulo 4. Bora lá. Capítulo 4, verso 1 em diante. Capítulo 4 de Esdras, versículo 1 em diante. Aliás, amados, eu vou deixar para que vocês leiam depois. Pode ser? Só para eu ganhar tempo, eu faço um resumo. Porque teríamos que ler os 24 versículos, ou seja, todo o capítulo. Eu vou fazer um resumo aqui, tá? Tarefa de casa, lição de casa. Vocês prometem que vocês vão ler o capítulo aí? Tá certo, né? Não, ninguém fala nada nessas horas, né? Vai. Depois leiam, tá? Para vocês terem só alguns detalhes. Eu vou fazer um resumo aqui. Então, esses povos, eles disseram lá para as autoridades persas, olha, eles estão reconstruindo lá, porque assim, eles queriam ajudar, os judeus lá não quiseram, rejeitaram, então eles pegaram, olha só como eles se mostraram que não eram sinceros, porque se eles quisessem de fato que fossem reconstruídos, eles tivessem desejo, eles não tinham depois aí atrapalhado, na tentativa de atrapalhar. Eles só se mostraram de fato qual era a intenção deles, que não era ajudar. Percebam, amados, que nem sempre aquilo que se mostra é de fato, e de alguma maneira Deus estava, né, dando discernimento ou agindo aqui para que os judeus não aceitassem essa ajuda,
que não tinha nada de ajuda, e se mostrou depois por essa atitude do capítulo 4, né? E aí eles começaram então a falar lá para os governantes persas, ó, eles estão voltando lá para Jerusalém, justamente para reedificar a nação, o templo, e eles vão depois combater contra vocês. Esse povo é um povo rebelde. Eles foram levados para o cativeiro porque eram desobedientes, não queriam se sujeitar aos impostos e tudo mais, tudo mais. Ou seja, isso então causou, né, uma situação onde o rei da Pérsia, ele então embargou a obra, disse, opa, então não vai continuar construindo nada. O que conseguiram foi construir só fazer o alicerce do templo. Olha que coisa interessante, né? Eles voltaram do cativeiro. Quando esse episódio acontece, de colocar os alicerces, tinha passado já 21 anos, amados. Veja bem. Desculpa, 18, tá? 3 anos depois é um pouquinho mais para frente. 18 anos aqui. Então a obra foi embargada, né? Colocaram lá o alicerce e fizeram com que não fosse mais autorizado. Então nesses capítulos aqui, esses 4 capítulos, a gente percebe, aliás, eu vou fazer um resumo, tá? Até o capítulo 6. Eles, pelo menos, eles apresentam para nós 3 grandes princípios relativos ao trabalho de Deus. Se vocês quiserem anotar aí, eu acho interessante para estar fazendo essa divisão do estudo do livro, tá? Então, eu vou falar um resumo até o capítulo 6. Olha, o trabalho de Deus exige pureza, é um ponto, eu vou comentar isso. Tá? Então, pelo menos 3 grandes princípios. O primeiro é, o trabalho de Deus exige pureza. O segundo, o trabalho de Deus provoca oposição. E o terceiro princípio é, o trabalho de Deus produz alegria. Então, o trabalho de Deus exige pureza, provoca oposição e produz alegria. Tá certo? Esses 3 princípios, né? Esses 3 grandes princípios relativos ao nosso trabalho para Deus. Então aqui dá para a gente extrair lições, tá certo? Desse fato histórico para as nossas vidas. A Bíblia é muito interessante, vez por outra eu vou afirmar isso. Eu já falei isso outras vezes, mas sempre eu vou estar batendo nessa tecla. Esses textos históricos, né, esses fatos históricos, a gente sempre tira lições para a nossa vida. É por isso, amados, que a palavra de Deus, ela é proveitosa em todos os sentidos, em todos os livros, Antigo e principalmente Novo Testamento. Ela é muito proveitosa, a gente só precisa, tá certo? Com muita cautela, né, ver de fato o que ela está comunicando para nós, a partir do entendimento do que ela estava comunicando para aqueles primeiros autores. Então esse é sempre o exercício correto de ler a Bíblia, né? Primeiro a gente investiga, como nós estamos fazendo aqui. Para aquele povo significou isso, o contexto histórico era assim, né? Por que eles estavam fazendo isso? Por causa disso, disso e disso. Compreendendo então esse fato histórico, esses primeiros leitores, esse povo que estava participando dessa ocasião, entendendo primeiro isso e o que Deus queria transmitir para eles. Então, compreendendo isso, aí nós fazemos a segunda pergunta. O que isso quer dizer para mim? O que isso significa para mim? Quais lições eu posso extrair para a minha vida hoje, com valores cristãos, né, nos tempos que vivemos? O que isso comunica comigo? Então, isso é um princípio para todas as partes da Bíblia, irmãos. Todas. Quando isso não é seguido, dá um enrosco, cada coisa aí, cada ideia de doido, para não falar heresias e tudo mais, tá? Porque quando se faz o contrário, né? E aí tem gente fazendo de tudo quanto é coisa aí que se fala, mas isso aqui não tem nada a ver, a gente é discípulo de Cristo, a gente não é discípulo de Moisés, nós somos cristãos e brasileiros, nós não somos judeus, né? Nada contra, lógico, não tem nada a ver a gente está falando contra o judeu, mas eu digo assim, que os judeus, ele tem uma cultura e o Antigo Testamento ele tinha um propósito, e nós somos discípulos de Cristo, de Jesus. Tá certo? Comportamento, de fato, regra de comportamento, nós encontramos no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós extraímos as lições, que é a palavra de Deus inspirada, para edificar a nossa vida, sim. Mas para repetir comportamento, aí é complicado demais. Mas vamos lá. Dadas essas informações, então vamos para o primeiro princípio. O trabalho de Deus exige pureza. Essa é a primeira lição que nós extraímos nesses 6 capítulos aqui, tá bom? Então, 1 Pedro, e eu já estou fazendo a ponte com o Novo Testamento, né? Para confirmar de fato.
Porque quando a gente só se baseia no Antigo Testamento, eu acho um pouco complicado. A gente sempre precisa fazer a ponte, sempre o link para o Novo Testamento, amados, tá bom? Senão a gente vai ter problema também aí, tá? Então sempre que tiver uma pregação, um ensino, alguma abordagem do Antigo Testamento, sempre procure, peça, exija para a pessoa que está falando, ensinando, fala, tudo bem, mas e o que o Novo Testamento diz sobre isso que você está afirmando aqui com base no Antigo Testamento? Tá bom, amado? Isso é muito importante, isso é fundamental, inclusive para mim. Fala, André, mas você está trazendo um princípio, pegando um texto aí do Antigo Testamento, mas o Novo Testamento confirma isso, ratifica isso? Aí eu preciso, né, sempre estar falando, ó, não, Novo Testamento, na boca de Jesus, na boca dos apóstolos, confirma isso aqui, assim, assim, assado. E é o que eu estou fazendo aqui, ó. Então, 1 Pedro, capítulo 1, verso 13, até o capítulo 2, verso 2. Vamos ler, nós estamos estudando a Bíblia, a gente precisa ler os textos completos, né? Também esse negócio de ficar lendo tirinha, sabe? Tirinha, aqueles versículozinhos, às vezes, não é tão adequado não, irmão, tá bom? Né? Aquelas caixinhas de promessa, eu não sei se vocês já pegaram esse tempo, mas nós tínhamos um tempo aí, caixinha de promessa. É só a tirinha, né? E é meio complicado. Então vamos lá, o trabalho de Deus exige pureza. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13, até o capítulo 2, verso 2. Eu vou ler, eu peço que vocês só acompanhem aí, tá bom? Diz assim, ó, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências, né? Os desejos não permitidos, essa palavra significa isso, que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi concebido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele cresces em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece sempre, para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos, invejas e toda murmuração, ou todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, para que por ele, não falsificado, né, para que por ele vá descrescendo. Então, olha que coisa interessante aqui. O texto vai dizer sobre a pureza, sobre nós estarmos, então, como nós recebemos uma regeneração de uma semente santa, ou seja, incorruptível, a gente também deve ter essa vida santificada, purificada, ou seja, reproduzindo o caráter de Jesus. E por que essa lição aqui eu tirei desse trecho? Porque no capítulo 4 e o capítulo 5, né, do livro de Esdras, vai falar então desse povo que queria ajudar, mas a intenção deles não era correta. Ou seja, esse povo, eles sabiam que eles tinham caído na idolatria, que não tinham sido fiel a Deus, que não eram fiéis a Deus. Eles não tinham o mesmo propósito, as virtudes, os valores, tá certo? Que eles tinham, que eram os valores da lei de Moisés, ou seja, né, eram os valores de Yahvé, de Jeová. Então aqui fica essa lição para nós. Em segunda carta de Paulo também, aliás, no Novo Testamento, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 6, eu acho bem interessante esse trecho, queria ler com vocês, só para a gente reforçar que a nós também isso é exigido, não só exigido, mas isso é proposto para uma vida, para uma pessoa que quer viver uma vida que glorifique a Deus, que sirva a Deus. Porque, amados, veja bem, o servir a Deus não é apenas seguir alguns rituais, ir na igreja, né,
algumas coisinhas que são mais comportamentos religiosos, tá? Que muitas religiões fazem muito parecido, às vezes com muito mais beleza, com muito mais disciplina, né? Com muito mais intensidade do que nós. Então, se pegarmos religiões aí, eles têm também rituais, ritos, liturgia, que não garante nada. Mas quando nós reproduzimos a natureza de Cristo, o caráter de Cristo, aí sim há toda a diferença, porque isso é chamado de nova natureza. E a nova natureza nada mais é do que Cristo ser em nós formado. Ou seja, amados, é a nova criação de Deus. Então são os filhos de Deus que reproduzem o seu caráter, que reproduzem o seu DNA, aí, né? Entre aspas. Nós, na verdade, não somos conhecidos ou não vamos ser conhecidos apenas por uma doutrina correta, porque na nossa igreja não tem imagem A ou B, porque nós não temos tais práticas no sentido litúrgico ou cerimonial como ou pela doutrina correta. Não, amados. Nós seremos conhecidos pela natureza, tá certo? Pela natureza de Cristo em nós. E isso é expresso, pelo menos, em 9 aspectos, que está em Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Né? Aqui está a evidência, o crivo de que alguém de fato é nascido de novo, é filho de Deus maduro, né? E é alguém que expressa aí a imagem e a semelhança e conforme a semelhança de Deus. Então, segundo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículos de número 14 em diante, Paulo ele vai trazer, e olha só que coisa interessante, porque um era um apóstolo, Pedro, e agora é outro apóstolo, Paulo, mas os dois falam, né, da mesma coisa, porque é Deus quem os inspira. Diz assim, ó: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, pelo que saí do meio deles. E apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Eu não sei se vocês repararam um negocinho aqui. Ó, atenção aqui. Não sei se vocês repararam. Tanto na leitura que eu fiz de Pedro quanto de Paulo, vocês perceberam que eu não respeitei o capítulo? Não é que quando acabou o capítulo eu parei, mas eu prossegui? Vocês perceberam, mas agora, né, tá claro, né? Tanto lá em Pedro, eu fui até, comecei no capítulo 1, fui até o capítulo 2, verso 2. Aqui, o capítulo 6, verso 14, e passei do final do capítulo 6 e fui até o 7:1. E o assunto é o mesmo. Vocês percebam que nem sempre, quando acaba o capítulo, acabou o assunto, ou acabou o texto que o autor estava falando. Então isso é um negócio bem interessante também, quando a gente vai ler a Bíblia, para que a gente entenda que nem sempre o capítulo, aqueles títulozinhos que tem em negrito lá, eles são de fato o fim da narrativa, tá? Como eu disse para vocês, isso não faz parte da inspiração bíblica. Tá? Capítulo, versículo, esses títulos, eles foram colocados posteriormente para supostamente facilitar a nossa localização e estudo. E às vezes não ajuda tanto, né? Mas vamos lá. Então o texto de Paulo também fala aqui sobre a purificação e a necessidade, né, de nos mantermos puros. Agora, vale uma observação. Bom, primeiro, esse verso 14 aqui, eu vejo muitas pessoas usando para falar de matrimônio. Não se põe em julgo desigual com os infiéis, né? Ou seja, crente não casa com descrente. O texto não está dizendo isso, amados. Tá certo? Esse texto não pode ser pego para afirmar isso, porque o texto não diz isso. Se isso não deve ser feito, aí é outra conversa e vamos procurar outro texto, se é que tem. Mas esse texto não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo para a gente não ter, tá certo, uma comunhão num sentido espiritual, né, com aquelas pessoas que não temem a Deus, os idólatras, os pagãos. E a gente deve se purificar no sentido
de compartilhar a verdade. Esse é o sentido. Não é de ter um contato, não tem nada a ver. Amizade, contato, né? É claro que haverá conflitos quando nós formos tocar num assunto Deus, ou quando nós formos ter, de repente, uma questão de valores e princípios. Mas a amizade, o contato, aí Paulo disse, não, aí vocês têm que andar com tudo quanto é coisa ruim mesmo. Porque Jesus também fazia isso, andava com... E ele foi conhecido como amigo dos publicanos pecadores, né? Então, andar com gente ruim não é o problema. O problema é você ser influenciado, né, e não influenciar. E aí a gente pergunta, mas calma aí, como que alguém que é cheio do Espírito Santo, que nasceu de novo, que conhece a verdade, ele não pode ter contato com uma pessoa que não tem valores cristãos e ele é corrompido? Tem alguma coisa errada, não é? Porque que poder é esse que há nas trevas que abafa ou cobre a luz? Que poder é esse do pecado que é maior do que o poder da ressurreição e da verdade? Que poder é esse dessa pessoa que está sendo de alguma maneira influenciada por Satanás, que é maior do que o poder do Espírito Santo que habita em nós? Então é para a gente questionar, não é, amados? Porque, por exemplo, quando Jesus foi tocado por uma mulher impura, ele não se tornou impuro cerimonialmente, pelo contrário, a mulher foi purificada. Quando Jesus tocou lá no esquife, né, uma questão proibida cerimonialmente, se você tem algum contato com um defunto morto, mas Jesus não foi contaminado, pelo contrário, o rapaz ressuscitou. Então, quando Jesus teve contato com a morte foi abraçar ele. Não teve como, ele que, né, vai para lá, morte, vai para lá que está chegando o autor da vida. Então a gente sempre precisa se questionar nessas questões que a gente não pode ter um contato aqui que vai, né, descambar tudo. Então é meio perigoso esses evangelhos aí que as pessoas têm experimentado, que ficam apavoradas, né, amado? Ou seja, a Bíblia diz que nós é que vamos ao encontro do inferno e a gente mete o pé na porta do inferno, é o que a Bíblia diz. Né? A gente não fica acuado se protegendo dentro das igrejas. Ai meu Deus, que o inferno está atacando, o inimigo está furioso. Não, amados. O poder do evangelho em nós é infinitamente, deve ser infinitamente maior. Paulo disse em 2 Coríntios 4:4, se não me falha a memória, é maior quem está em vocês do que aquele que está no mundo, né? Então a gente precisa sempre avaliar essa questão aí. Um outro texto ainda, rapaz, tá entrando alguém aqui, ó. Ainda... Deixa eu ver se é um aluno convidado, que eu não conheço esse contato não, mas já que acessou o link, né? Vamos receber aqui. André, você quer fazer uma pergunta, é isso? Então faça, por favor. Sim. Sim. Antes que eu te responda, deixa eu só identificar quem é que está participando conosco aqui. Como não tem nome, um contato que eu não sei, né? Peço só que abra a câmera, só para a gente saber quem é. Aqui, ó, porque não tem nome de ninguém. Eu queria pelo menos saber, né? Quem é o aluno que entrou na classe aqui, né? Ou aluna, não sei. Então, se puder ligar a câmera aí, tá bom? Para a gente identificar e te receber também, por gentileza. Isso. Segue as minhas instruções, já que está me ouvindo, na tela, no canto inferior. Então, a gente percebe que o ensino, né, desse texto, ou desse trecho de Esdras, ele vai ensinar isso. O último texto aqui, do Novo Testamento, tá, para reforçar esse ensino aí, é em 2 Timóteo, né, carta de Paulo, Paulo também escrevendo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 19 ao 23. Opa, voltou de novo aqui, ó. Vê se agora consegue estar participando conosco aqui. Então, 2 Timóteo, capítulo de número 2, 2 Timóteo 2, 19 ao 23. Ainda nesse mesmo tema, né? Sobre a pureza, a necessidade de nós vivermos uma vida, né, santificada, uma vida pura, no sentido, amados, a gente precisa também mas pelo menos entender um pouco sobre o que é santificação. A santificação não é
a gente muitas vezes, né, sei lá, não vou num lugar, não como isso, não visto isso, ou assim ou assado, não é uma questão exterior, tá? A pureza, né, a santificação, melhor dizendo, biblicamente falando, é muito mais uma questão de natureza, né, ou seja, muito mais uma questão externa, que lógico, de alguma maneira, externamente, isso vai ter um equilíbrio, né? Jesus disse, vocês lavam o exterior do copo, mas o interior fica sujo? Então, está errado, né? Jesus disse, quando você limpa o interior do copo, naturalmente o exterior também ficará limpo. Ou seja, santificação é aquilo que procede do interior das pessoas, né? As intenções, os sentimentos, as motivações, as virtudes, os valores. É isso que nós somos. Santificação é o que nós somos. Não é necessariamente o que fazemos. É possível fazer coisas aparentemente, né, santas, corretas, mas com motivações e intenções pecaminosas. Então, é possível isso. Então, a aparência não garante muita coisa e nem a nossa preocupação maior. Quando as pessoas se preocupam muito com a aparência, tem alguma coisa muito errada na vida dessa pessoa. Agora, quando ela é uma pessoa santificada, quando ela procura, né, expressar o caráter, santificação é isso, é expressar o caráter de Deus. Naturalmente, né, isso sem forçar, sem representar, sem, sabe, ter aquela preocupação, isso é exteriorizado, né? Isso é um fato. Opa, agora estamos identificando aqui, mais ou menos, né? Mais ou menos quem está participando com a gente aqui. Que eu ainda não estou identificando quem é, mas seja bem-vinda. Estou ainda sabendo quem é, não. Tá aberto o microfone, não tá, minha amada? Sei quem é a irmã. Né? Mas bora lá. Bora seguir o barco aqui. Qualquer coisa... Isso, tá me escutando, minha irmã? Tá ouvindo aí a gente? Não é possível que ela entrou não sabendo onde estava entrando, né? Ai, que maravilha. Deixa eu ver aqui. Então, 2 Timóteo, tá? 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 19, né? Até o verso 23, olha só o que Paulo diz. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo. O Senhor conhece o que são seus. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade, ou seja, aquilo que é injusto, aquilo que é pecaminoso. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo, para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Olha que coisa interessante. O conselho que ele dá a Timóteo, o jovem pastor. Foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Veja que coisa interessante, amados. Paulo está só reproduzindo aquilo que Jesus ensinou no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo de número 5. Né? Eu me lembro agora rapidinho de um fato histórico, né? Mas no nosso tempo, não bíblico, que era agora século XVIII, alguma coisa assim, não vou me lembrar exatamente. Um homem chamado George Miller, um dos grandes homens de Deus, missionário da sua época. Ele estava então indo para um país de barco, né, o que tinha naquela época, para se locomover, e ele era já muito conhecido, né, naquele tempo, né, um missionário, um pregador, enfim. E ele no barco com o capitão querendo zombar da sua fé, e olhou assim para o alto e disse assim, esse céu estrelado, George Miller, cadê Deus? Você disse que ele está aí, cadê Deus? Eu não vejo Deus. E ele respondeu, não, mas o senhor não verá Deus nunca dessa forma, porque diz a palavra, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então é exigido, amados, a pureza de coração. Pureza de coração, a santificação, não quer dizer uma pessoa isenta de erros, de pecados, tá certo? Isso não existe, não tem como ser humano. Fora Jesus, lógico, né? Mas não tem como, nós pecamos, nós temos nossas dificuldades. E esse é o processo que nós estamos, de santificação. E o processo de santificação não é uma pessoa perfeita que não peca e não tem erros, não tem suas falhas, não é isso. Mas uma pessoa que deseja ardentemente fazer a vontade de Deus. Que quando ela peca, ela se entristece,
né? E há o arrependimento como meio de continuar nesse processo de santificação. Porque a pessoa cai, a Bíblia diz que o justo cai 7 vezes e se levanta. Poderoso é o Senhor para o colocar de pé. Quem cobre suas transgressões nunca prosperará, Provérbios 28:13. Mas quem confessa e as deixa, alcança a misericórdia. Né? Então, os santos que a Bíblia chama são homens pecadores, como qualquer um de nós. O Elias, sujeito às mesmas paixões, o Abraão, que também mentiu e duvidou, embora seja chamado de pai da fé, o Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mas cometeu pecados horríveis, e tantos outros, amados, tantos outros, aliás, todos os outros também e outras também. Mas eles são chamados de santos, homens de Deus, mulheres de Deus, porque eles amavam a Deus. Mesmo nas suas limitações, Deus os chamava de filhos. É o que Paulo diz em 2 aos Coríntios, capítulo de número 6, né? O final do capítulo 6, que Deus os chamaria de filhos, tá certo? Olha só, se apartassem da iniquidade, ou seja, da prática do pecado. E 1 João, capítulo de número 2, primeira carta de João, capítulo 2, se não me falha a memória, aliás, o capítulo 1 também, né? Mas o capítulo 2 entrando, vai falando que se nós dissermos que não temos pecado, nós fazemos Deus mentiroso. Mas os nossos pecados são purificados pelo sangue de Cristo. Né? Aquele que comete pecado, na sua primeira carta, João vai falar, aquele que vive pecando, esse é do diabo. A semente de Deus não permanece nele, não está nele. Né? Então, essa é a ideia de permanecer pecando, de não se arrepender, de não confessar o pecado, de não desejar no coração ardentemente ser livre daquele pecado para agradar a Deus. Não só pelas consequências que ele terá, mas sim porque está ofendendo o seu próprio Pai. Então a gente precisa entender essas questões, e isso é ensinado, né? Essa importância, o trabalho de Deus exige purificação, não é só fazer por fazer, não é realização sem o espírito do negócio, né? O espírito que eu digo é a disposição, tá bom? Então a gente está aqui na segunda parte, que é o trabalho de Deus, provoca oposição. Olha só, já que a gente está aqui em 2 Timóteo, vamos ficar por aqui mesmo? 2 Timóteo capítulo 3, verso 12... Só que pegando outro princípio lá, tá? De Esdras, né? Que é o trabalho de Deus, nós falamos, exige pureza. O trabalho de Deus é inevitável, né? E ele vai provocar oposição. 2 Timóteo 3 e 12. Ó, já estamos aqui. 3 e 12. E também todos os que piamente querem querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, né? Quando a gente ainda pega o próprio... Parece que eu estou fazendo aqui sempre Paulo e Pedro, né? Mas vamos para Pedro lá, capítulo 1. Eu acho interessantíssimo essa passagem de Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, 13 e 14. Veja só que texto interessante para aqueles que estão, às vezes, em conflito. Ah, meu Deus, quanto mais eu quero fazer a tua vontade, quanto mais eu quero te obedecer, parece que as coisas ficam piores, parece que dá certo para todo mundo e para mim não dá. Né? Esses conflitos, né, irmão? Um monte de picareta aí, prosperando, e um monte de picareta e gente que não teme o Senhor, indo de vento em popa, e eu nessa dificuldade, esses questionamentos que sempre foram em todos os tempos, desde lá do Antigo Testamento até a nossa vida hoje, muitas vezes, né? Mas quando a gente lê a Bíblia, ó, 1 Pedro capítulo 4, por exemplo, verso 12, 13 e 14, Pedro vai dizer: amados, não estranheis a ardente prova que há de vir sobre vocês, como se coisa estranha vos acontecesse. Se pelo nome de Cristo vocês sofrem, vocês são vituperados, bem-aventurados vocês são, porque sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. Veja que coisa, eu pulei alguns trechinhos aí, né? Só para resumir aqui, tá? De memória que eu recitei, né? Então olha só, não é coisa estranha, não é coisa assim para a gente se escandalizar, se desesperar. É natural, implica no Evangelho o sofrimento. O Evangelho, ele traz... Tá certo? Oposições, perseguições, inimigos. Não que nós somos inimigos das pessoas, não que nós procuramos situações, mas nós somos aqueles que estavam segundo o curso deste mundo, como diz Paulo em Efésios capítulo 2, nós nos convertemos e nós vamos contra o curso deste mundo. Então nós estamos remando contra a maré, indo contra valores, né, mundanos. Esse mundo jaz no maligno. Nós nos opomos ao império das trevas, nós nos opomos pela própria vida. André, eu não esqueci da tua pergunta não, porque você fez uma pergunta lá, eu fiquei de responder, e eu acho que aqui cabe a resposta, né? Acho que vai, para quem não ouviu, nem lá na gravação aqui, e para quem não lembra, o André perguntou como que eu faço para convencer uma pessoa do seu erro, que de repente, estou resumindo aqui, né?
que não é bem assim e tal. É a vida, a nossa vida é a maior denúncia. Sem abrir a boca, sem falar nada. A nossa conduta, a nossa forma de viver, os valores que nós carregamos, os princípios que nós temos, o nosso comportamento diante das pessoas, o pagar o mal com o bem, né? Jesus, ele ensinou, quando perseguirem vocês, vocês orem por eles. Quando falarem mal de vocês, vocês bendigam, abençoe essas pessoas. Quando vos maltratarem, perseguirem, não amaldiçoa não, abençoa. Então isso é princípio bíblico, amados. Isso é um desafio absurdo, porque isso vai contra a nossa natureza. Nós queremos nos vingar de quem nos faz mal. A gente não quer orar coisa nenhuma, irmão, para quem maltrata a gente. Não? E tem uns aí que oram até pensando que Deus vai ouvir uns negócios de doido. Senhor, pesa a mão, manda o raio, aquela coisa toda. Isso é coisa de doido. Isso não é oração de discípulo de Jesus, nunca. Jesus nunca que vai interceder por um negócio desse. O Pai, a Trindade nem... Nós estamos ouvindo um ruído aqui, mas esse aí, perdoa porque ele não sabe o que está falando. Então, né, vamos ver se a gente consegue instruí-lo aí, ensiná-lo que não é por aí. Eles não sabem aí de que espírito eles são, né? Não, Senhor, nós vamos orar igual Elias orou aqui, o fogo vai cair, Jesus disse, calma, rapaz. Vocês não sabem de que espírito nós somos, não? Os filhos do trovão. E tem um monte de crente aí, né? De filho do trovão. Deus vai pesar a mão. Aquela coisa toda, não toca no ungido.